Estamos aqui novamente no Quebrando com Vida para tratar de um assunto muito legal, que é o provimento 100 do CNJ, com a doutora Carla Watanabe, uma pessoa que eu admiro muito e que vai nos trazer muitos esclarecimentos sobre esse provimento que é um divisor de águas no nosso ordenamento jurídico. As pessoas estão entrando, vamos chegando o pessoal aqui no Quebrando com Vida. A doutora Carla Watanabe já entrou. Doutora, a senhora precisa fazer a solicitação para participar. Veja se a senhora consegue, por favor. Aparece um campo de solicitação. Vamos ver se a senhora consegue. Vamos aguardar mais um pouquinho, que a doutora Carla deve estar tentando fazer a solicitação para entrar na nossa live. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com ela. Vamos lá. Vamos aguardar mais um minutinho. Boa noite para todo mundo que está chegando. Peço paciência que a doutora Carla tem uma participação, uma solicitação de participação, mas não é da doutora Carla. Agora a doutora Carla entrou. Vamos pedir para ela participar. Só um minutinho, doutora, que eu estou aceitando, porque entrou uma outra participação junto. Está entrando. Vamos aguardar a conexão dela. Doutora Carla, boa noite, que coisa boa! Muito bom tê-la conosco, doutora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui. A senhora vem assim, engrandecer o projeto do nosso escritório Quebrando com Vida. Já falei isso em off para você várias vezes, mas eu sou uma grande admiradora sua e eu realmente estou muito feliz, muito honrada, estou babando de estar aqui com a senhora. Ai, que isso, doutora? A admiração é recíproca. Puxa vida, depois que eu vi as suas lives, as pessoas que a senhora convida, aí eu sinto-me muito honrada em estar aqui com a senhora. Imagina, a senhora está brilhantando muito o nosso projeto, muito mesmo. Peço desculpas pela minha voz, estou extremamente gripada, passei o final de semana de cama, mas dá para ir, tá fanha, mas dá para indo, né, doutora? Doutora, se me permite, eu sei que a senhora dispensa apresentações, mas eu gostaria de fazer uma breve apresentação da senhora e depois eu quero colocar em prática o nosso trato, parte que a gente fez em off, de não chamar nem de doutora, nem de senhora, porque aqui é um bate-papo informal para amigos, né? E advogados, para pessoas também, para leigos que querem se interessar, entender sobre o assunto. Então é um bate-papo é um cafezinho que a gente está tomando, não precisa de formalidade. Correto. Tá bom? Então a gente Carla, Camila, você e tá tudo certo. Nós vamos pôr nosso pacto em Carla, vamos lá. A doutora Carla Watanabe tem um currículo maravilhoso. Resumindo, ela é titular do 28º Tabelião de Notas aqui da capital de São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, engenheira mecânica pelo ITA, membro das comissões examinadoras do 7º e 8º concursos de serventias extrajudiciais de São Paulo. Isso é um breve resumo, né, Carla, do seu lindo currículo. E eu queria falar também, a gente vai tratar sobre o provimento 100, o nosso tema é olhares sobre o provimento 100 por uma tabeliã. O provimento 100 entrou agora, é fresquinho, dia 26 de maio de 2020. Completou um mês, né, doutora? A gente está aqui dia 29, deu um mês que ele entrou. O provimento 100 ele veio para regular, trazer normas para a prática dos atos notariais eletrônicos pelos tabelionatos de notas de todo o país. É um provimento que, me corrija se eu estiver errada, doutora Carla, mas ele veio por conta da necessidade imposta pela pandemia, mas que veio para ficar. É isso. Sim. Na verdade, os atos notariais eletrônicos, né, o provimento 100, a alma do provimento 100, ela já vinha gestada há algum tempo e acabou sendo acelerada pela pandemia.
Sim. Os atos notariais eletrônicos, eles já vinham sendo gestados há uns 2 anos, mais ou menos, mas, claro, né, a pandemia acelerou devido à necessidade de distanciamento social. Sim. Pois não, doutora, a senhora ia falar? Não, eu estou concordando com você. Eu estou concordando. Tá certo. Bom, Que é o e lado aí, bom, né, Carla, da pandemia, que obrigou a vir à tona um provimento tão essencial e que coloca o Brasil à frente, eu acredito, assim, acima de muitos países. A gente pode falar que nós estamos na linha do primeiro mundo, se é que no primeiro mundo tem algo parecido. Eu escutei alguns papos de alguns especialistas aí que dizem que a gente está na frente de todo mundo com esse provimento 100. sim, ele é ímpar. Não há nada igual em nenhum outro lugar do mundo. Não há nada Temos que igual. nos orgulhar. Exatamente. Essa plataforma do e-notariado, que foi formalizada agora pelo provimento 100, ela é única. Ela é única no mundo e concentra, na verdade, não só o ato notarial eletrônico, mas uma série de outras novidades que ainda virão. A gente vai Mas conversar. e com certeza o ato notarial eletrônico, que concentra escrituras, procurações, atas notariais, testamentos, vamos dizer assim, é o principal chamariz dele. Sim. Aliás, ele com certeza e ele já está funcionando, ele já está em prática Sim, funcionando. exatamente. Já foram feitos mais de 3.000 atos eletrônicos já no Mentira, país em um mês. em um mês. Só só no seu cartório? Desculpa a Não, pergunta, porque eu não tenho não, noção. não. É, No meu, 3 mil só no seu cartório ou no estado de São Paulo? Esse não, número. no país, no país, no Ah, país. mas mesmo assim é muita coisa, né? Sinal que Sim, funciona, né, Carla? sim, nós já fizemos lá no 28, claro, mas no país Sim. inteiro. Quem dera se fosse lá no 28. Então, por isso que eu pedi desculpa pela minha ignorância, porque como eu não tenho noção de produção dos cartórios. Não, Carla, para o pessoal que está chegando, esse bate-papo inicial era mais dar tempo do pessoal chegar. Vamos começar, então, dentro da nossa linha de raciocínio. Acho que é melhor você dar já essa geral, um aspecto gerais do provimento 100, para o pessoal que não conhece entender por que a gente está babando tanto por essa novidade, né? certo. Eu procurarei dar uma ideia do provimento 100, mas para o enfoque do usuário. Eu Sim, tenho uma ideia do provimento 100, mas de dentro do muro, vamos dizer assim, mas eu vou sim, dizer o que modificou para o usuário. Bom, para tá. o usuário, qual é a grande modificação? Antes, para realizar qualquer escritura ou procuração, ou solicitar, por exemplo, a lavratura de uma ata notarial, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se dirigir a um cartório de notas. O provimento 100 mudou esse paradigma e possibilitou agora que os atos possam ser lavrados à distância. Foi essa a grande mudança de paradigma que o provimento 100 trouxe. É claro, isso daí foi uma revolução, principalmente devido à pandemia, acelerada devido à pandemia. Ainda mais com a pandemia, exatamente. Não, e eu penso assim, tira fora da pandemia, eu já tive clientes que estavam fora do país, que precisavam, sei lá, otorgar uma procuração, precisava ir até um consulado, assim, clientes chineses, um negócio super complexo. Agora acabou todo se derrubaram os muros, né, Carla? Sim, sim, sim. É claro que há alguns pré-requisitos, né?
Sim. Primeiro deles, há a necessidade de tudo ser feito, de tudo ser realizado em uma plataforma que foi novidade, como nós estávamos conversando, a plataforma do e-notariado. Essa plataforma é uma plataforma tecnológica única que foi formalizada pelo provimento 100 e ela é pioneira no mundo. Apenas os tabeliães brasileiros que têm essa plataforma. Que maravilha. Pois é, porque o tabelionato brasileiro ele é um tabelionato do modelo latino, ou seja, é um tabelionato que exige que há um profissional do direito, um operador do direito, que tem uma delegação outorgada pelo Estado, que esse profissional tem uma... É mais do que uma presunção de verdade, é como se fosse o Estado presente para conferir para conferir veracidade, é como se o Estado estivesse lá presente. Falando por ele mesmo. É o Exatamente. Estado, é o tabelião falando pelo Estado. Para quem é Exatamente. leigo. Podemos resumir assim, né, Carla? Exatamente. Por isso que eu Bem estou falando. grosseiramente, mas é para quem é leigo entender. Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece? Nessa plataforma do e-notariado, nessa plataforma que foi legalizada, não é legalizada, né? Que foi trazida pelo provimento 100, é possível, além desses atos notariais eletrônicos, né? Ou seja, procuração, escritura, mandato, além da ata notarial, é possível também, será possível posteriormente, a lavratura de todos os atos que foram previstos. Temos aqui no artigo 10, no artigo 10º do provimento 100, a autenticação digital, tem ferramentas de interconexão, mas, como eu lhe disse no início, a cereja do bolo será essa. Para o usuário, será a grande revolução. Agora, o que acontece? Para você ter acesso a ela, há a necessidade de um certificado digital. O certificado digital podem ser de dois tipos. O certificado digital padrão ICP Brasil, que é aquele baseado em chaves públicas assimétricas, que é o padrão que nós utilizamos, por exemplo, para a entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda, que, aliás, vence amanhã e que eu entreguei hoje. E eu chamo a senhora para vir conversar justo hoje, um dia antes da entrega, ainda para atrapalhar seu dia. Que é isso, para mim, é um imenso prazer estar aqui. Mas, e aí, o que acontece? É aquele mesmo, porém, que, venhamos e convenhamos, é um produto caro, é um produto que muitas vezes está inacessível ao comum da população. E aí, qual uma outra revolução que a plataforma do e-notariado trouxe? A possibilidade de ser feito um certificado notarizado, ou seja, dentro dessa plataforma, um certificado notarial gratuito. Essa, para mim, nem parece que a gente está falando de uma norma brasileira quando fala que um certificado digital gratuito, Carla. Quando eu li o provimento, eu falei,
não deve ser isso que eu estou entendendo. Eu achei que eu tinha lido errado. Porque eu falei, por mais que seja expresso, é uma coisa que você fala, não tem cara de Brasil, isso que tudo é cobrado, né, Carla? É, a plataforma ela é custeada pelos tabeliães, mas o certificado ele é gratuito para o Pois usuário. é. É uma Agora, forma de levar para o povo o acesso aos serviços notariais que não são baratos. Já começa por aí, né, Carla? Principalmente no tabelionato de notas, se eu não estiver enganada, mas eu acho que não tem serviços gratuitos no tabelionato de notas, né? A despeito, por exemplo, do registro civil, que tem a certidão de nascimento. Não tem no tabelionato de notas, né? São todos são pagos, né? não, há serviços gratuitos. Há serviços gratuitos, como, por exemplo, procurações para serviços previdenciários, serviços Olha, eu gratuitos. não sabia, tá vendo? A Sim, gente há depois pode serviços falar disso, se der gratuitos. tempo. Porque eu sempre achei que o tabelionato de notas era praticamente tudo cobrado. Não, não, não. E há muitos outros serviços gratuitos que são advindos, por exemplo, da justiça gratuita. Todo dia lá no tabelionato do qual eu sou titular, boa parte dos serviços que são praticados são gratuitos. São Que vem gratuitos. via justiça, é isso que você quis E dizer, a né, Carla? justiça é gratuita Vem via também. justiça. É, Exatamente. eu não sabia. É muito Sim. interessante, é bom saber, tá vendo? A gente sempre aprende um pouco mais. Carla, e como que funciona para ter esse certificado? É um certificado que vai funcionar só para o e-notariado ou a gente vai poder usar para fora? Só funciona para o e-notariado. E é Tá, semelhante a um e-CPF. Ou seja, tá. não existe, entre aspas, um e-CNPJ. Só existe um e-CPF, como se fosse um A3. Só que o token é o próprio smartphone, Entendi. certo? Com validade de 3 anos. Com validade de Ah, 3 que anos. legal. Então, ele vai E poder praticar todos os atos necessários no período de 3 anos que precisar, aquele certificado vai ser válido. exatamente para praticar quaisquer atos na plataforma do e-notariado. Do Muito legal, e-notariado. cara. Muito Sim, por legal. isso que eu te falei. É uma possibilidade única no mundo. No mundo, apenas o notariado É brasileiro. por isso que esse provimento é um divisor de águas mesmo, né? É verdade, verdade. Só É, aqui no Brasil. exatamente, exatamente. É maravilhoso. É semelhante. O meu celular travou. Vamos lá. Não, fica tranquilo. E Desculpa. para Você obtenção sumiu. você obtê-lo, o processo é semelhante à obtenção de um ex-CPF, ou seja, é só você juntar os seus documentos pessoais. Você Tá, pode tirar foto ou trazer uma foto, você pode tirar uma foto diretamente no tabelionato, você tá. leva o seu comprovante de endereço emitido há menos de 3 meses, normalmente uma conta de consumo, uma conta d'água, uma conta de telefone, preferencialmente não celular, é claro. Sim. Mas, aliás, mas também, quem tem mais telefone fixo, né? Venhamos e convenhamos. Apenas aqui em casa que eu tenho só para comprovar endereço. Eu só tenho aqui em casa para pagar a conta, porque eu não sei para que ele serve Eu também. também, né? Que está no nome da minha companheira, mas tudo bem. Mas, e aí, né? Ou seja, e você leva o seu documento de identidade, né? Ou seja, esses documentos de identificação, a foto você pode tirar lá mesmo no tabelionato, né? E lá no tabelionato
é feita a sua identificação biométrica, você vai colher as digitais e lá mesmo você o processo todo é realizado, você sai com uma via do contrato que você assina, Ok. outra via fica arquivada no tabelionato e você também sai com o seu certificado com token no próprio celular, pronta Que bacana. para assinar qualquer ato É eletrônico. maravilhoso. Então, a pessoa pode ir em qualquer tabelionato para pegar o certificado, e-notariado, que chama. Eu só me Não, dirigi ao cartório mais próximo, mais conveniente para mim. Vou lá, faço essas providências que você me falou e já saio com o certificado para usar por 3 anos na plataforma e-notariado. não, porque nem todos os tabelionatos ainda estão certificados. Ah, isso é uma informação importante. Não Exato. estão todos, então é melhor se informar primeiro. Eu achei que já era uma coisa que estava sendo praticada por todos, então não. Não, porque você vê a data na É muito qual, né, cedo. foi muito, tem um mês, É um né? mês só. Um mês. Não, e é um mês, é porque o que você falou, esse provimento ele estava sendo gestado antes da pandemia. Mas ele Exatamente. foi colocado, ele teve um parto antecipado, a gente pode falar Foi assim, por verdade. conta da pandemia, né? É um Olha, você bebê pegou. prematuro esse provimento, não é, dona Carla? Então, Verdade, por verdade. ser prematuro, não deu tempo dos cartórios se organizarem para recebê-lo. É isso. Então, é bom todo Verdade. mundo ainda ter paciência e se informar primeiro, né, Carla? Exatamente. Exatamente. E aí, Tá, e como que funciona o ato? O ato eletrônico, né? Vamos supor tá. a escritura. Como é que funciona especificamente? Bom, você já deve ter o seu certificado ICP Brasil ou o seu certificado e-notariado. Vamos supor. Então, você já tem ele em mãos, muito bom. E aí, você pode lavrar ou uma procuração, ou uma escritura. Carla, Pois desculpa não. te interromper. Como a gente Não, está falando para muitas pessoas que são leigas, assim, eu sei que são muitos os serviços prestados pelo tabelião de notas, mas fala rapidamente, só pontua quais são os principais serviços no tabelião de notas, porque às vezes a pessoa tem noção que vocês fazem uma coisa que não é feito pelo seu cartório, pelo tabelionato, não seu cartório, né? Pelos cartórios de notas. Só pontua sim. os principais serviços para as pessoas terem noção da importância. Por isso que a gente baba tanto por esse provimento, né, cara? Porque os serviços que são abrangidos pelos tabelionatos de nota. Tá. Os tabelionatos de notas são aqueles que fazem autenticação de documentos, reconhecimentos de firmas por autenticidade, por semelhança, cartas de sentença, apostilamentos de documentos, alguns apostilamentos, porque o serviço de apostilamento de documentos também é um serviço compartilhado com alguns outros tipos de cartório. Também fazemos procurações, fazemos atas notariais, fazemos também escrituras públicas de doação, de compra e venda, porque escrituras públicas, na verdade, são contratos. Fazemos contratos, Sim. formalização de contratos. Na verdade, é isso. Então, é doação, compra e venda, inventários, Divórcios, divórcios, isso, olha, testamento. Uma delícia! Divórcio, testamento, inventário. É uma maravilha. exatamente, na verdade, é tudo praticamente que você possa pensar de direito civil. Exatamente. Exatamente, Exatamente. ali é a meca do direito privado. É verdade. Então, para as pessoas terem noção de como esse provimento vai facilitar a vida da gente, né? Exatamente. E o É. provimento, por hora, está é, concentrado na questão das escrituras. Escrituras
todas essas que eu falei, escrituras Sim. translativas de domínio ou de direitos reais, né? Na verdade, vamos dizer assim, escrituras translativas de direitos reais, escrituras de testamentos, Sim. divórcios, inventários Sim. e de escrituras, na verdade, também são, né, procurações e Sim. atas notariais. Notariais. Basicamente, essas. São Pronto. essas que estão Então, valendo. escritas. Exatamente. Por hora, são outros, outros temas ainda serão abarcados de acordo com a Futuramente. informação. É isso. Tá bom. Obrigada pelos esclarecimentos. Agora vamos voltar ao seu raciocínio que eu interrompi. Não, que isso? Que isso? Você está me aclarando o meu raciocínio. Agora, nós vamos dizer sobre a mecânica do ato. Isso. Tá? Vamos falar sobre a mecânica do ato. Ou melhor, a mecânica do ato. Não, não, não. Antes vamos falar sobre as regras de Você quer já competência. falar sobre... Eu não quis te interromper, eu estou seguindo aqui nossa pauta, mas eu achei que você já ia... As regras de competência era o próximo assunto. Mas como você já está falando tudo numa coisa só, para mim está perfeito. Segue o seu raciocínio. Não, não, realmente. Vamos passar para frente, porque eu acho que tem mais a ver, né? Vamos Carla, eu só falar. preciso parar para te falar uma coisa. Você Ah, não sabe, não sei se você está conseguindo acompanhar os comentários que estão mas subindo eu na nossa sei. tela. Olha, eu nunca vi uma convidada tão elogiada como você. É mesmo? Nossa, Carla, tá todo mundo encantada como você é querida. Olha, tem todos os adjetivos. Fofa, querida, a paciência por explicar. Eu precisava falar porque Olha tá todo mundo só. assim babando com o seu jeito de ser. Ó, Puxa já tem um fã-clube, vida. a Mariana tá falando, a minha sócia. Tem um fã-clube já. Poxa, ai, fico feliz. Ai, Fico muito bom. Até o feliz. sorriso, tudo. Vamos lá, Carla, vamos para a parte prática, né? Então, a gente vai entender agora a parte da competência Certo. territorial, né? Isso. As regras de competência, e depois vamos para a parte prática para ver como funciona. Tá certo. Olha, a regra de competência. Você resolve lavrar, resolve assim, poxa, eu preciso lavrar uma escritura e eu tenho um imóvel, vamos dizer, aqui em São Paulo. O que eu preciso fazer? Bom, primeiro, qual a regra de competência? Essa competência será fixada de acordo com o domicílio eleitoral do adquirente. É o domicílio eleitoral do adquirente. Essa Isso, é a hoje regra. em dia, antes do provimento 100, era assim já, Carla? Não, isso é novo, tudo é novo. Antes, como é que Ah, era? não tinha regra de competência? Não, antes a regra de competência era o município do tabelião. O tabelião Ah, não pode. Por exemplo, eu sou tabelião aqui no município de São Paulo. Eu só posso praticar atos no município de São Paulo. Eu não posso tá. resolver passar as minhas folhas do livro fora do município São Paulo. de São Paulo, capital. Entendi, entendi. Agora, com o provimento 100, o que acontece? Com o provimento 100, houve uma perplexidade. Porque Sim. o que é competência para o mundo virtual? O que é competência para o mundo virtual? E foi essa questão que, inclusive, você vê nos considerandos do provimento 100, que um dos propósitos foi o de conter a concorrência predatória, porque as tabelas dos emolumentos elas são estaduais. Aí o que aconteceria? Não
primeiro faz todo momento, sentido isso que você está falando, né? isso, aí o Tornou que que justo, né, cara? é? Aí o que que aconteceria? Num primeiro momento, seria bom, nós vamos lá no mais barato. Ótimo. Pá, 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 todo mundo ia lá no estado, no cartório, onde é mais barato. Mas Sim, aí ia construir-se um oligopólio. Ia exatamente. ocorrer que todos os cartórios do país de notas seriam substituídos por meia dúzia. E Sim, todos nós sabemos, pelas leis econômicas, que oligopólios são nocivos. São muito nocivos. nocivo. Exato. E Não, e os aí, tabelionatos não é um comércio, né, Carla? Não podia ficar assim, parecendo aquela exatamente. liquidação do DIC, né? Que abre as portas, salve-se quem puder para ir. Não pode ser assim. Tem que ter uma regra que dê uma equivalência mesmo, uma justiça, porque não é justo para os próprios tabeliães, né? Não, e não é justo nem a questão com os tabeliães, não é justo com a população. Não é justo com a população, porque fé pública, segurança jurídica não é A algo que gente não se está venda em falando. mercado. Exatamente. Não é algo Exatamente. que se venda em mercado. Por isso. Exatamente. Aí, essa Bom, foi aí uma a gente estava preocupação. falando da regra dos imóveis, né, Carla? Então, nos imóveis, a competência é no domicílio eleitoral do adquirente do imóvel. Isso. Aí, então, Tá, que acontece? O que acontece? A, via de regra, o domicílio é o domicílio eleitoral do adquirente. Via de regra é tá, esse. E tá, quando há imóveis envolvidos, pode ser o local do imóvel. tá, tá, Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Vamos supor um comprador que você reside. Vamos supor, você está residindo. É um caso, por exemplo. tá, Foi um caso de um inventário. Não, embora. Eu vou dar esse caso. Eu lavrei agora uma escritura de inventário, em que era, na verdade, uma escritura híbrida, em que uma das partes, né, um dos usuários, está morando agora na Austrália. E ele tá, tem ICP Brasil, e aí, para pouco interessava, porque o imóvel que estava sendo partilhado fica aqui em São Paulo. E todos os tá, outros ficam residentes aqui em São Paulo. Ele é cidadão brasileiro e ele mudou-se definitivamente daqui do Brasil. Mas o tá. imóvel fica aqui em São Paulo. Ou seja, eu teria a competência administrativa para lavrar essa escritura. É o caso. Muito legal. Só que, pelo fato de o imóvel, nesse caso, o imóvel ficava até em São Paulo, capital. Ótimo. Porém, você diria, será que um tabelião de Campinas poderia lavrar? Poderia, sabia? Será que um tabelião de Araraquara poderia? Poderia. Poderia. É estadual, então. Exatamente. Ou seja, porque qual é o pressuposto dessa regra? É que, uma vez que a tabela é estadual, qualquer tabelião do estado pode lavrar. Entendi. Entendi. Faz sentido, né, Carla? Sim, apesar que há um certo dentro, né, entre os tabeliães, há um certo inconformismo que realmente eu dou uma certa guarida, porque, de certa forma, isso vai prejudicar os pequenos cartórios do interior. Porque muitos imóveis do interior, as pessoas vão preferir. Vamos supor,
Pessoas que moram, o comprador que mora em Jundiaí, o outro que mora em Campinas e o imóvel que está em Borá. E aí eles resolvem lavrar uma escritura de compra e venda em São Paulo, capital. Ou seja, é algo que, se você for ver bem, haverá, com o tempo, uma concentração. A tendência é haver uma concentração de atos em cartórios, em tabeliões de notas com maior tendência a aglutinar essas escrituras digitais. Mesmo dentro do Estado, haverá também a tendência a formar um oligopólio. Sim. Mas algo ainda a ser. Não dá para fazer uma norma perfeita também, né, Carla? Não tem como. Não dá. Carla, agora Sim. Me fala uma coisa. Se eu quero me divorciar e não tenho bens imóveis a partilhar, eu tô aqui em São Paulo e meu ex-marido tá, sei lá, no Distrito Federal. Tem regra de competência nesse caso? Olha, não está escrito. Ainda está sendo construído um consenso. Porém, parece-me que o correto seria o domicílio de qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Isso. Parece-me que o correto seria o domicílio de qualquer um dos dois. Assim como por exemplo, para a procuração, que o domicílio seria ou o local do imóvel, se tratar de uma procuração translativa de direito real, uma procuração na qual você quer transferir o domínio ou qualquer outro direito real sobre aquele imóvel, ou o domicílio do outorgante. Ou o domicílio da ata notarial, que é o domicílio onde o fato foi constatado, não é? Ou o domicílio, quer dizer, o tabelião do local onde o fato foi constatado, ou o domicílio do requerente. Isso aí por analogia. Carla, deixa eu te falar. A gente tem 23 minutos, olha como passa rápido. É verdade. E a gente está assim, lá no meio da nossa pauta. Então, assim, ou a gente continua nosso bate-papo e entra num outro horário, ou a gente acelera. Você que é convidada, você que decide. Não, por mim, a gente tá exatamente no horário. Vai dar certo? Então você que manda. Eu só tô te alertando por conta do que é bom você saber quanto falta. Eu não sei se você tem esse controle aí do seu lado, por isso. Tenho, eu tô aqui com o você tem, então nem vou te incomodar mais. Então nem vou te incomodar mais. Gente, olha, eu vou falar para todo mundo que está nos assistindo que eu vou fazer uma live só para você ensinar nossos convidados a fazerem pautas. Porque você é a convidada perfeita. A pauta mais linda que eu recebi foi a sua e ainda controla o horário. Quem precisa mais disso, ainda se controla o horário, eu não preciso nem me preocupar. Então, vamos lá. Pode seguir, Carla, a bola está com você. Não, e aí a mecânica, tá? Só para encerrar essa questão, a mecânica. Não. Para finalizar a competência, eu só queria falar cerca de uma digressão. Para mim, essa competência, apesar de no artigo 6º do provimento 100 falar que se trata de uma competência, entre aspas, absoluta. Absoluta. Isso. Para mim, trata-se de uma impropriedade. Porque falamos de competência absoluta em competência jurisdicional. Aqui nós falamos de competência administrativa. E não é o caso de uma eventual de um eventual erro de competência, uma invasão de competência, por exemplo, declarar qualquer ato nulo por isso. Por esse motivo. Inclusive, se nós formos recorrer ao direito administrativo, um ato praticado por agente incompetente, estando as partes
de boa-fé, ele não é declarado nulo, em hipótese alguma. Exatamente. Não é. Onde já se viu? Se o tabelião agiu com excesso de poder, o que seria o caso, um agente Uhum. incompetente agiu com excesso de poder, ele será punido administrativamente. E não Mas, pode ser punido o próprio ato em si com a nulidade dele, né, Carla? exatamente, exatamente, é Agora, essa essa palavra a absoluta questão. aqui do artigo 6º, ela é uma palavra muito perigosa mesmo, porque ela dá margem ao que você está falando, a questionamentos acerca da nulidade do ato. E até a gente provar que focinho de porco não é tomada, uma pessoa dotada de má fé já usa dessa única palavrinha para melar um monte de coisa. Falando no português bem claro, é isso, né, Carla? Exatamente. E ainda tem mais uma questão. Essa é uma norma infralegal. Essa é uma Sim, norma infralegal sim. e nem as aplicações, as decisões reiteradas do STJ em testamentos realizados por tabelião incompetente, ou seja, que invadiu a territorialidade, são as de considerar o ato válido. Válido. Vale O a vontade. tecnicismo não pode sobrepor a vontade declarada naquele ato, né, Carla? Uma Sim, questão sim, técnica não pode ser sobrepor a declaração de vontade, por exemplo, de um testamento que você não tem como arrumar mais, porque a pessoa faleceu. Que a gente claro. só vai descobrir a nulidade depois que abrir o testamento, você concorda? Depois que abrir, a pessoa está morta. Sim, assim como nesses casos. Se você for ver, vamos supor, uma escritura que foi celebrada por agente incompetente, com quebra de qualquer dessas regras de competência, ela é válida. Ela é válida. Sim, Depois que se resolva administrativamente com o tabelião. É isso. exatamente. A parte não pode sofrer a sanção, né? Claro, claro. Agora, eu queria falar sobre uma cerejinha do bolo, vamos dizer assim, que é a questão das vulnerabilidades e o provimento sem. Eu Exato. creio que o provimento sem, na minha visão, ele pode ter um condão de acentuar vulnerabilidades. Por quê? Para isso, há uma necessidade de atenção, tanto do advogado que eventualmente estiver acompanhando o caso, quanto do próprio tabelião. Eu acho que é um avanço tecnológico muito grande, sim, Uhum. mas com ele vem muitos riscos. Por exemplo, eu vejo no meu dia a dia. No meu dia a dia, um outro dia desses, eu estava acompanhando, porque na minha sala, lá no cartório, eu vejo todo o andar das escrituras e acompanho a confecção das escrituras. Um outro dia desses, vamos supor assim, de um ano atrás, mais ou menos, né? Porque eu não deixo esse tipo de coisa acontecer. Eu vi umas pessoas em cima de uma velhinha dos seus 90 anos. Todo mundo em cima da velhinha, todo mundo em cima da velhinha. Aí eu me levantei, fui ver lá o que estava acontecendo, chamei a escrevente. Aí eu pedi para todo mundo sair dali, tudo. Aí eu perguntei para ela o que está acontecendo ali. Aí ela me explicou que se tratava de uma doação e aí na hora de ocorrer a doação, era uma doação de um único imóvel daquela velhinha de seus 90 anos, daquela senhora dos seus 90 anos. Eu odeio chamar de velhice, escapou, desculpe. Fica à Ai, vontade, Carla. daquela senhora dos É seus um jeito 90 anos. carinhoso, não se preocupa. Não, é porque eu falei com carinho.
falei com carinho É dela. que é um jeito Fiquei com uma carinhoso, pena. mas eu tenho certeza que todo mundo entendeu isso, porque eu não, me passa uma sensação carinhosa, não se preocupa. Sabe, eu fiquei com uma pena dela, eu fiquei com uma pena. É. Ela é uma figura minúscula, uma figura pequena, cercada de pessoas ali. Eu fiquei desesperada. E aí aquela senhora dos seus 90 anos, a escrevente me explicou, que iria fazer uma doação para uma antecipação da legítima para Uhum. os filhos. E aí, na hora, a escrevente perguntou para ela se era vontade dela efetivamente doar aquele imóvel. Aí ela falou que não ia doar aquele imóvel, que não era vontade dela doar o imóvel. Aí a escrevente falou, tá bom, então nós não vamos mais Acabou, fazer a escritura. acabou. Acabou, acabou. Aí todo mundo ficou em cima daquela senhora. Todo mundo. Quando eu vi aquela situação, eu fiquei desesperada. E ela Aí foi eu muito falei, corajosa, né, Carla? Porque, assim, sim, enfrentar todo mundo, porque uma coisa é enfrentar na frente de né, da situação que ela estava no tabelião, mas depois tem que enfrentar todo mundo fora de lá, né? exatamente. E E ainda bem situações que ela como tomou essa. essa coragem. Sim. E aí eu fico a pensar, imagine em uma outra situação longe dali. Isso. Imagine o quanto que é mais fácil numa videoconferência no qual, mesmo que as pessoas, você vê a pessoa aqui como eu lhe vejo, assim como eu lhe Exatamente. vejo agora. Eu não sei, você está me vendo, você não sabe se ao meu lado tem alguém, você não sabe se atrás dessa lente tem alguém. Ou seja, é algo extremamente arriscado, principalmente com pessoas vulneráveis. Com pessoas vulneráveis. Eu acho que foi, inclusive, importantíssimo quando o CNJ publicou a Recomendação 46. A Recomendação 46 ela foi publicada recentemente e eu me inspirei muito, muito, muito nela, porque parece que veio um eco do que tudo o que eu estava pensando. A Recomendação 46 ela foi emitida para todos os tabelionatos falando acerca da pessoa idosa, vulnerável, principalmente nesse período da pandemia. Nesse período da pandemia. E eu vi isso, eu vejo isso Sim. muitas vezes. Muitas vezes lá no Então, cartório. Carla, pela sua opinião, pelo que eu estou vendo da sua opinião, você não é muito favorável, então, a um testamento feito via digital, via virtual. Olha, eu vou lhe contar algumas situações pelas quais passei. Inclusive, eu vou além. Eu digo que a cada 8 testamentos que eu faço, a cada 8 testamentos que eu começo, pelo menos um eu deixo de fazer. É E mesmo? isso por quê? Por quê? Porque de todos os testamentos, de todos os testadores que chegam para mim, todos eles já passaram por entrevistas prévias com os meus substitutos. Ou seja, eles não chegam lá pela primeira vez. Uhum. Não chegam lá pela primeira vez. Então, é uma coisa super interessante. Vou lhe contar um caso, por exemplo. Um caso de um senhor cadeirante, 70 anos. Eu cheguei lá na sala e eu falei, bom dia, como está o senhor? Tudo bem? Aí ele olhou para mim, fez assim. O senhor veio fazer o testamento, é isso?
Aí ele olhou para mim e falou, não. Como assim? Você não quer fazer um testamento? Não. Por quê? Não. A senhora quer me obrigar a fazer um testamento? Eu estou aqui porque me trouxeram. Eu não quero fazer nada. Olha, eu quase que caio Olha, de costas. é. Eu quase que caio de costas. Mas essa não foi ainda a pior situação. Teve uma outra vez, eu só estou lhe contando os mais paradigmáticos, porque Sim, já teve diversos outros. eu Teve imagino, uma você tem outra história para vez. contar. Porque você sabe quantos testamentos que eu já fiz? 1.300 testamentos. Nossa, Então, você imagine quantos que eu já deixei de fazer. Eu não sou contra fazer testamentos pelo provimento 100. Não, eu sou a favor. Mas eu acho que nós temos que ter muita cautela. Um outro dia desses, parece que o presidente do IBDFAM, Rodrigo da Cunha Pereira, ele gravou um vídeo bem curto, que parece que ele leu os eu meus assisto esses vídeos pensamentos. dele Você no assistiu YouTube, o né, vídeo? Carla? Eu assisto esses vídeos do Exatamente. Rodrigo. São pitacos de direito que ele dá. Eu adoro. Exatamente. Parece que ele leu os meus pensamentos, que a pessoa pode estar lúcida, a pessoa pode estar sã, mas pode estar totalmente alienada. Eu já peguei casos assim. Mas você apenas percebe essa indução mais profunda após uns 20, 25 minutos de conversa. Eu, quando É, faço os meus testamentos, eu converso com o testador uns 20, 25 minutos. mas não são E, todos os tabeliões que fazem isso. É, sabe, é o eu cuidado, gosto. né, da... Eu não vou querer depois que esse ato seja, que esse negócio jurídico ele seja anulado posteriormente. Eu tenho Exatamente. compromisso com essa pessoa. Sim, sim. E, poxa vida, é claro. E aí essa É. questão da vulnerabilidade, eu creio que ela pode estar sendo muito fragilizada com o provimento 100. É claro que essa visão que eu estou lhe falando, ela ela não é uma visão, vamos dizer assim, que esteja sendo muito discutida. Não, ao contrário. Essa é uma visão que eu tenho. Por quê? Porque é a questão, como eu até escrevi, é a questão do lugar de fala. Eu tenho uma sensibilidade muito grande para essa questão das minorias, para essa questão dos vulneráveis. Sim. Principalmente porque eu gosto muito, muito, muito de conversar com pessoas idosas, quando eu faço esses testamentos. Sim. Então, eu encontrei eco quando eu vi esse vídeo do Do Rodrigo. Rodrigo, né? É Sim. interessante o teu ponto de vista, Carla, porque é o ponto de vista Aham, inverso do meu. Porque você está do aham, lado de dentro da situação. Eu estou do lado de fora. Então, quando por exemplo, me parece que ver um vídeo testamento, as sim. chances de eu olhar para aquela pessoa e falar, olha, minha avó fez esse testamento, ela estava bem aquele dia, ela estava lúcida. A gente conhece o nosso parente que testou, né? Quando a gente... Então, dá mais credibilidade do que você pegar um papel com as testemunhas falando, olha, minha vontade é essa. O vídeo, você olha para a pessoa, você consegue Sim. ter um mínimo de noção se aquela pessoa está bem, se ela não está, se ela está sendo coagida, não está. Só que você está falando pelo lado do tabelião na hora de lavrar, que é muito importante, porque
o tabelião, se ele for fazer uma videoconferência com o testador, ele não tem a mesma qualidade de informações do que pessoalmente. Porque você, pessoalmente, você tem aquele tete-a-tete que te permite ficar uns 20, 25 minutos conversando até arrancar uma verdade. E a videoconferência, às vezes, a pessoa não vai se sentir à vontade de falar o real sentimento. Então, é muito interessante do teu ponto de vista, e você sempre me falou isso, desde que a gente começou a conversar sobre essa live, que essa questão da vulnerabilidade era um olhar particular teu, e realmente um olhar da tabeliã, que é justamente o nosso tema da nossa live. Porque quem não é tabelião, não está no dia a dia do tabelião, não tem essa visão. A gente tem a visão assim, eu prefiro ver um vídeo que eu vou saber o que aquela pessoa testou, vai ser mais fácil de perceber se ela estava bem ou não do que um papel. Mas o tabelião não tem não consegue talvez pegar o real sentimento do testador, né, Carla? É isso, né? Sim, eu creio que, se não tomarmos cuidado, pode dar espaço para muitos questionamentos posteriores. Eu Concordo. não me sinto à vontade para lavrar um testamento de uma pessoa idosa em apenas para conferir os requisitos essenciais, enfim. Exatamente. Carla, eu faria um testamento... diga, desculpe. Não, pode continuar. Continua, porque eu estou procurando uma pergunta que passou aqui, que antes da gente terminar, eu queria que você respondesse. Mas pode falar, terminar seu raciocínio, por favor. Tá. Eu faria um testamento, sem problema, de uma pessoa totalmente lúcida dos seus 40, 50 e poucos anos. Mas agora, de um senhor de seus 80 anos, que eu não saberia que ele está sozinho na sala. Exatamente. Cara, o testamento é uma matéria que eu sou muito... Assim, eu tenho muito amor. Tanto que eu escrevi um artigo no IBDFAN sobre testamento e provimento sem. Mas a questão do testamento particular. Um dia eu quero marcar uma live com você só para a gente fazer um bate-papo sobre testamentos. Que eu acho que vai render bastante, que eu vou aprender muito com você. Posso deixar já engatilhado? Porque o testamento é um assunto maravilhoso. E o testamento virtual é uma coisa que eu tenho um olhar meu também, e a gente vai bater um papo. Antes de terminar, deixa eu te falar uma coisa. O Vitachi está falando o seguinte: um advogado com esse certificado, em um inventário, por exemplo, os herdeiros não precisarão comparecer mais no cartório, ninguém mais. Seria isso? Como é assinado pelos herdeiros, pelas partes? Seria tudo assinado pelo certificado E notariado ou pelo certificado ICP Brasil. A única vez que vai ter que sair de casa para obter o certificado, quem não tem. É isso, né, Carla? Resumindo, o resto depois é feito tudo via digital, uma sistemática própria. Sim, há diversos documentos, inclusive, que podem ser obtidos digitalmente. Eu não sei se todos os documentos são possíveis de obter digitalmente. Sim. Eu não sei. Doutora, o meu amigo, doutor Marcelo Lopes, um amigo muito querido, eu sei membro quem é. também. Sabe quem é? Amigo da nossa querida CD-Fã, né, doutora? Ele está perguntando, nessa idade, porque essas perguntas já passaram faz tempo, eu não quis te interromper. Sim. Nessa idade que eu imagino que são os idosos, não é adequada a apresentação de um exame de sanidade mental atestando a condição da doadora? Eu também concordo com isso. É bom. Claro, é bom. Para dar mais credibilidade para o ato, né, Carla? Sim, apesar que eu já fiz testamento de um testador de 100 anos, perfeitamente lúcido. Estava melhor do que eu. Pois é. O testamento é muito... a gente só tem um minuto, eu não quero me perder muito, a gente vai marcar essa live do testamento, mas o testamento é uma coisa muito delicada mesmo, né, Carla? Porque às vezes uma pessoa de 100 anos tem lucidez, às vezes a pessoa de 50 anos não tem. Exatamente. Então, assim, essa live do testamento a gente vai marcar. Sim, com certeza. Gostei. Carla, fica à vontade de fazer suas considerações finais. Não, eu espero. Poxa vida, adorei conversar contigo, adorei essa nossa interação. Poxa vida, é ímpar. E eu espero ter contribuído de alguma forma com todo mundo aí que assistiu a live.
Só isso. Você contribuiu demais, você não tem ideia. Foi muito legal, muito legal. Não imaginei diferente disso. Muito obrigada, vai cair. A Carla, muito obrigada mesmo. Você foi muito gentil de disponibilizar seu tempo para ficar aqui com a gente essa 1 horinha, viu? Fica com Deus. Vou te cobrar a live do testamento, viu? Tá, Muito obrigada.